Olá, pessoal, estamos aqui, eu e a minha parceira Viviane Paz, minha amiga, minha companheira de trabalho, minha sócia na Integral Cabo Frio. Nós somos aqui de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, e estamos inovando com uma proposta de um podcast para enfermagem. Aqui? Então é assim, no ao vivo, no podcast, é assim. Hoje nós estamos aqui no nosso podcast de inauguração e a gente trouxe essa proposta já aqui na nossa cidade, Cabo Frio, maravilhosa, cidade linda, com um mar maravilhoso, né, minha amiga? Exatamente. Nossa cidade não tem ninguém, nós estamos sendo as pioneiras em utilizar esse veículo de comunicação. Para vocês, nós viemos aqui para um espaço espetacular, que é um lugar que nós tivemos. A Geandra, ela fuça tudo, né, gente? Então ela acabou descobrindo isso aqui, que é um espaço maravilhoso, muito chique, muito fashion, para que a gente possa estar trazendo, sim, fazendo que a nossa enfermagem ela seja mais científica a cada dia, que ela seja mais profissional e que a gente possa estar compartilhando conhecimentos com vocês, todos vocês, ok? Então a gente já trabalha aqui na nossa cidade, como eu falei, nós somos de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Eu acho que nem no Rio de Janeiro, Vivi, a gente tem enfermeiro com podcast, com essa Eu não sei. proposta do uso desse veículo. Eu dei uma pesquisada aí, como você fala, fico Fuçando. por falta de tempo não, hein, pessoal? Eu fico procurando, até porque a gente fez uma pesquisa para procurar o nome antes de fazer uma enquete no Instagram, na nossa página oficial, para saber qual seria o nome do nosso podcast. Eu procurei, só encontrei no norte e no nordeste do nosso país profissionais enfermeiros com essa proposta. E aqui no Rio de Janeiro eu não conheci, não encontrei. Inclusive, assim, o pessoal que ouvir essa nossa conversa aqui, esse vídeo que depois vai para o nosso canal no YouTube, que tem aí esse veículo de comunicação em formato de podcast, né, no Instagram ou mesmo em outro canal, pode fazer contato com a gente até para a gente trocar uma figurinha, trocar umas experiências, porque a gente adora. E a gente tem sempre esse objetivo de compartilhar conhecimento e a gente queria sair da nossa zona de conforto, da nossa cidade e ganhar também o mundo, o Brasil e o mundo, visto que o YouTube é um canal que nos leva para vários lugares, né? No Brasil e no mundo. Nós somos ousadas, né, amiga? Muito, né, amiga? A gente está sempre criando, inventando e sempre, assim, para que os nossos seguidores, para que os nossos colegas enfermeiros possam estar também tendo essa visão diferente que é a nossa enfermagem. Na verdade, as pessoas acham que a enfermagem é limitada e a enfermagem não é limitada. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. E nós estamos aqui trazendo essa proposta aqui em Cabo Frio para o mundo. E a gente vai provar isso. Por isso que o nome do nosso podcast é Podcast. Pode. Papo, porque nós podemos, nós somos enfermeiros, nós somos empoderados. E a gente vai falar sobre enfermagem, sobre a nossa profissão dentro dessa proposta, desse podcast. Vai trazer conteúdos científicos, que é o que a gente mais se preocupa. A gente já desenvolve isso nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Daqui a pouco a gente vai se apresentar para vocês, tá? Espera aí um pouquinho. Mas a gente tem essa proposta, essa perspectiva de trazer essa visão diferenciada da enfermagem. Nós podemos realmente nos colocar em lugares que você nem imagina. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre enfermagem de uma forma geral, vamos falar de saúde aqui no nosso podcast e vamos falar da nossa área de especialidade. Algumas pessoas nos conhecem e sabem qual é a nossa área de especialidade, né? Mas eu vou deixar minha amiga falar, se apresentar, daqui a pouco eu me apresento, que eu falo demais. Vou beber uma água. O que é legal no podcast é que a gente aqui é um pouquinho mais descontraído, não precisa ser tão formal e eu me sinto muito melhor aqui. Tô gostando bastante. Melhor do que live no Instagram, Viviane. Melhor que Muito, live. muito
muito tímida, O gente. corpo treme, 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 mas eu fico lá. Vocês sim, acreditam que dela. ela não faz live no Instagram porque ela tem medo. Ela fica tímida. E aí ela fala, eu só faço se for com você. Eu, ai, Viviane, você já tá totalmente preparada. Tem poder do conhecimento nas suas mãos. Por que não fazer, né? Então, fala aí, doutora Gostei Viviane. muito da proposta do que é descontraído, né? Até porque a gente fala para muita gente, a gente fala não só para enfermeiros, a gente fala para os técnicos de enfermagem, a gente quer falar aqui no nosso canal, no podcast, no nosso canal do YouTube, que são duas novidades, tanto o canal do YouTube quanto o nosso podcast, e a gente quer muito falar para todo mundo. Claro que, obviamente, para os enfermeiros, mas a gente quer falar de saúde também. Então, o que a gente pretende aqui é trazer profissionais da área da saúde, enfermeiros, empreendedores, que seja médico, que seja enfermeiro, que alguém da área da saúde que resolveu empreender, que fez algo diferente. Porque o simples todo mundo faz, né? O que é normal todo mundo faz. Mas a gente quer profissionais que que tiveram aquela capacidade de empreender de uma forma diferente. E isso tem uma lista de convidados assim já preparada para vocês. Bem, quem não me conhece, eu sou Viviane, eu sou enfermeira estomaterapeuta, Viviane Paz, enfermeira estomaterapeuta. Eu já estou formada há uns 4 anos em estomaterapia, mas eu sou da primeira turma de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida com muito orgulho. Eu tenho vários amigos, nós nos formamos de forma muito difícil, todos trabalhavam, todos já tinham uma vida adiantada, e aí todos nós resolvemos fazer enfermagem. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu me formei com essa turma, e essa turma hoje ela vem para nossa região, ela vem trazendo diferenciais. Ela vem aí com cada proposta impressionante. Realmente nós fizemos a diferença na primeira turma dessa faculdade da Universidade Veiga de Almeida. E aí eu fui técnica de enfermagem com muito orgulho. Eu ralei muito, 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 mas antes disso tudo eu fui comissária de bordo, tá? Então, assim, uma coisa bem, bem diferente, que não tem nada a ver com nada, com a minha proposta hoje, mas eu já fiz de tudo um pouquinho. E aí, depois de ser técnica de enfermagem, eu queria muito, eu sabia que eu tinha um potencial, que eu poderia ir muito mais além, e eu fui. E eu fui fazer faculdade, eu me formei com essa minha turma maravilhosa, eu me formei com a turma Alice Miranda, né? Turma Alice Miranda. Primeira turma. E aí, eu fui fazer, eu sempre gostei muito de feridas, era uma coisa que já me encantava há muito tempo, acho que, de certa forma, eu fui escolhida pela enfermagem. A enfermagem não me escolheu, eu fui escolhida pela enfermagem porque eu era de uma área completamente diferente. E aí eu gostava muito de feridas. E uma amiga muito louca, uma enfermeira maravilhosa, estomaterapeuta, que eu tive o prazer de conhecer, que eu gosto muito de falar dela sempre, que é a minha amiga Camila Cantarino, me fez um convite inusitado. Vivi, eu quero alguém que fique no meu lugar porque eu vou casar e vou morar não sei aonde. Eu falei, ai meu Deus, que era o serviço de atenção à pessoa com estomia da Baixada Litorânea. Que ela montou, né, Ela amiga? montou aqui na região Tem dos uma- Lagos, nós atendemos a 9 municípios da Baixada Litorânea e foi graças a este ser humano e esta profissional brilhante, Camilinha. E ela me convidou, eu aceitei a proposta, eu embarquei na loucura dela e a partir daí de 2008 eu passei a conhecer um lado da enfermagem, que é um lado que é um lado que ele empodera a gente e ele também mostra o que a enfermagem pode ir, até onde a enfermagem pode ir. E se eu te falar que a enfermagem pode ir aqui, não, a enfermagem pode ir muito mais além, que é a enfermagem em estomaterapia, que é a minha área atual. Para quem não sabe, estomaterapia é uma área da enfermagem que ela atua em feridas, estomias e incontinências. Então, é uma área muito ampla da enfermagem, onde a gente pode muita coisa. E a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, que é o que a gente faz muito bem, né, Jandra? Muito bem. A gente muito consegue dar qualidade de vida para essas pessoas e isso não tem preço. Isso não tem preço. E depois de um tempo, eu resolvi fazer outras especializações também. Já conheci a Geandra. A Geandra eu conheci na época de técnica de enfermagem. E aí depois a gente volta nesta parte. Agora ela vai se apresentar um pouquinho. É isso. A gente, aí. só um minutinho. Eu preciso falar também que eu sou casada, muito bem casada. Não é, Torres? Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Um é Vitor Hugo, que ele tem 18 aninhos, que eu engravidei durante a faculdade. Então, do 4º período da faculdade em diante, gente, foi muito interessante. Eu conheci um tal de regime domiciliar.
Eu achei o máximo, porque eu tive gravidez de risco, então eu podia ficar de casa estudando, então eu não desisti, eu falei, eu não paro de fazer enfermagem nessa primeira turma, eu vou me formar nessa primeira turma, e foi o que aconteceu. E aí, depois de um tempo, veio o Caio Felipe, com 11 anos hoje, e é isso. Mas eu precisava falar da minha família também. Bem, isso porque ela está sendo muito sucinta aqui, porque a gente está no podcast, a gente tem um tempo aí que a gente combinou que não vamos nos alongar, que a gente fala pra caramba. Eu acho difícil. Algumas coisas que eu e Viviane temos em comum. Falamos pra caramba, né? Às vezes eu falo pra ela assim, deixa eu falar. Ouço ela, depois eu falo, né? Falo pra caramba. Temos amor pela profissão, nós duas amamos a nossa profissão acima de tudo, independente de especialidade, né? Amamos feridas, cuidar de pessoas com feridas, né? E amamos trabalhar. Se deixar, se o dia tiver 48 horas e se a gente puder trabalhar as 48 horas, se deixar a gente trabalha, porque essa mulher trabalha pra caramba e eu não fico por baixo, né? Então a gente tem algumas coisas em comum. Algumas outras coisas, né, amiga? Bastante. Então, a gente tem... Assim, a logo desse podcast, eu tenho que falar. A logo do podcast, a pessoa que fez pra gente, ela mandou 4 artes pra gente escolher. Eu gostei das 2 primeiras artes e mandei pra ela. Disse, bem, vou mandar pra Viviane. Tudo aqui em dupla, nós somos sócias, né? Como eu falei no início. Mandei pra Viviane aprovar e ela escolheu exatamente as 2 logos que eu gostei. E assim, a gente se complementa, né? Afinidade, né? Muita afinidade. Então, por isso que a gente resolveu se unir. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou a enfermeira Geandra Quirino. Também fui técnica de enfermagem. Muito orgulho de falar isso aqui, sempre, onde quer que eu for. Porque a enfermagem realmente conquistou meu coração, foi quando, a partir do momento que eu resolvi fazer o curso de auxiliar de enfermagem ainda, onde hoje, aqui na minha cidade, é a universidade que eu leciono, né, desde 2009, a Universidade Veiga de Almeida, onde a Viviane se formou junto com meu esposo, exatamente, querido Gilvan Senos, né? Então, assim, eu comecei a minha profissão como auxiliar de enfermagem porque eu queria ter certeza de que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. Eu tenho uma tia que ela é auxiliar de enfermagem, uma pessoa muito enganjada, uma pessoa que é uma referência para mim até os dias de hoje. Ela já está com mais de 30 anos de enfermagem, porque se eu estou indo para 25, imagino que ela já deva estar com mais de 30 anos. E ela continua trabalhando firmemente, essa mulher, minha tia Leila, querida, ela conseguiu me motivar a fazer a enfermagem. Ela me levava para os plantões, e aí nos plantões eu via pessoas com feridas, machucadas, eu sentia a dor daquelas pessoas em mim. Então eu fiquei me questionando, poxa, será que eu vou conseguir cuidar de uma pessoa com ferida? Porque, na verdade, a minha intenção ainda na adolescência era fazer medicina. Eu sempre costumo dizer que se eu tivesse continuado nesse propósito, eu era muito estudiosa, mesmo vindo de escola pública. Eu tinha total capacidade de continuar fazendo pré-vestibular e passar numa universidade federal. Mas a partir do momento que a minha tia começou a me levar para os plantões e eu comecei a ter contato com pessoas feridas, comecei a me incomodar com o sofrimento das pessoas, eu resolvi fazer enfermagem, porque eu queria saber se era realmente a minha vocação cuidar de pessoas, né, dentro da proposta da área da saúde. E aí foi onde eu conheci a minha profissão, que me encantou e me encanta até os dias de hoje. Essas pessoas perguntarem para mim, você se arrependeu de ter escolhido a enfermagem? Pelo ponto de vista financeiro, não vou ser hipócrita em dizer que talvez tenha me arrependido, mas pelo ponto de vista de posicionamento, de postura profissional, de conquista de espaço, de conquista de tudo que eu conquistei, que a enfermagem me proporcionou, inclusive meu casamento, né? Eu sou uma pessoa extremamente realizada na minha profissão, né? Então, eu sou auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, enfermeira de carreira. 10 anos depois, eu fui fazer faculdade.
fui fazer fora de Cabo Frio, porque na época não tinha universidade aqui em Cabo Frio, então eu sou formada pela Universidade Estácio de Sá. Sou prova viva de que a pessoa que é formada para universidade privada, ela também pode se colocar no mercado de trabalho, pode se destacar, pode ser uma pessoa que tem respeito, tem respeitabilidade, né, dentro da proposta do posicionamento profissional. Isso eu também gosto muito de falar. E depois que eu fui fazer minha graduação, eu resolvi fazer minha especialização. Minha primeira especialização não foi feridas, né? Eu costumo dizer que eu não gostava de feridas na época que eu era auxiliar e técnica de enfermagem, mas eu comecei a ter que lidar com feridas e feridas altamente complexas a partir do momento que eu tive meu primeiro emprego. Fui trabalhar com cirurgia cardíaca e vascular, e aí eu acabei sendo obrigada a fazer a minha segunda especialização na área de tratamento de feridas. Então, a primeira foi cardiologia, por causa da cirurgia cardíaca e vascular, né? E a segunda especialização foi dermato. Depois disso, trabalhei muito, gerenciei terapia intensiva, gerenciei vários serviços e também trabalhei muito com assistência, muito em CTI. CTI a gente pega muitos pacientes com lesões de vários tipos de causa, né? De várias etiologias. E aí eu tive a oportunidade, né, de começar a colocar em prática todo o conhecimento que a pós-graduação me trouxe. E aí fiz o mestrado na área de cardiologia, porque foi a oportunidade, mas até hoje eu fico com aquele meu olhinho brilhando pelo doutorado na área de feridas, porque é aquilo que eu amo. Eu adoro cardio, mas eu amo dermato, eu amo tratamento de feridas, e agora eu tô fazendo uma pós-graduação em estomaterapia, porque a gente não para de estudar, né, minha amiga? Na verdade, não dá para parar de estudar, né? Fala pra caramba, né? Mas eu também falo. Isso é uma coisa em comum. Mas assim, não dá para parar de estudar, né? Porque a cada dia, a cada hora que passa, a cada paciente que chega, a gente tem a necessidade de buscar. E buscando, frequentando congressos, você estudando, fazendo mestrado, doutorado, e que a gente vai chegar em algum lugar. A gente espera não parar de estudar nunca. Essa é a ideia que a gente faz, né? Não parar de estudar nunca. E é uma das propostas que a gente também traz para você na Integral, que é realmente não parar de estudar, que é a capacitação. E a gente depois também vai falar disso, certo? Então, assim, a gente já se apresentou, já falamos, né, do nosso trabalho. Agora, tem um ponto que é importante a gente sempre dizer, que apesar de eu ter sido técnica, Viviane ter sido técnica, a gente não se conheceu nessa época. Eu conheci Viviane quando ela já era enfermeira e a gente não se bicou. A gente não, amiga, você diz pra todo mundo que você não gostava de mim. Me achava mentira. Você fazia faculdade de enfermagem e eu era técnica, fazia faculdade na Veiga. Acho que você já estava se formando. Ou você já estava no finalzinho da sua formação. Eu trabalhava no banco de sangue, na unidade transfusional. Gente, eu vou contar pra vocês. O mundo, ele é muito redondo. Ele dá muitas voltas e eu digo pra vocês, ela passava, eu falava, nossa, ela é muito metida. Ela é muito autoritária. E pior que meu marido falava a mesma coisa. Ela é muito arrogante. E tá bom, eu passava, ela falava, ela chegava daquele jeito dela, porque você era da hemoterapia, lembra? Técnica em hemoterapia. E aí eu lá no plantão, ralando aquela madrugada inteira, e passava ela, e assim, sabe? Mas enfim. Ralando também, porque eu só transfundia paciente à noite, porque eu tinha o maior pé frio do mundo, né? E aí depois o tempo foi passando, ela se formou, eu também me formei, e aí a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai dando reconhecimento a quem de direito. E ela na verdade, ela foi a primeira especialista de feridas em Cabo Frio. Certo? É verdade. Ela fez a pós dela em dermato, voltada para tratamento de feridas, e eu logo em seguida. E depois, outros profissionais por aí. Mas resolvemos, depois de um longo tempo, eu comecei a trabalhar
Eu A já gente trabalhava... trabalhou juntas no regional também. Eu era do CTI adulto, E eu do você CTI era do pediátrico, né? pediátrico. Então, assim, a gente... pediatria não é minha área, gente. Eu amo tratar crianças com estomias. Eu amo tratar crianças... Amava as crianças no nas ESPs, né? Antigo PSF. Tô um pouquinho velha. Mas sinceramente... Mas é Eu uma e criança na UTI excelente, mas é pediátrica... uma excelente Sim, intensivista sim, mas pediátrica. eu aprendi muito, eu sou muito grata a muitas pessoas do Hospital Regional de Araruama que me ensinaram a trabalhar. Mas tem um ponto importante da enfermagem, e quando a gente fala de enfermagem, a gente fala da enfermagem de uma forma geral. E ela é uma profissão maravilhosa, porque ela tem muitas outras oportunidades. Terapia intensiva adulto, terapia intensiva pediátrica, hemoterapia, enfim, obstetrícia, tem muita coisa. E nós, enfermeiros, nós somos enfermeiros, porém nós estamos. Nós estamos na pediatria, nós estamos em outras áreas. E isso é o bacana da enfermagem, é você poder aprender, você poder trabalhar em diversas outras áreas. E a gente pretende futuramente trazer diversos profissionais que falem um pouquinho de cada área dessa, porque são muitas especializações e a gente vai trazer aqui para vocês. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu esqueci de dizer que eu sou professora universitária, já falei rapidinho, né? Mas eu leciono na Universidade Veiga de Almeida aqui de Cabo Frio desde 2009. E eu sempre falo para os meus alunos que em toda a área de especialidade de enfermagem, feridas, pessoas com ferimentos, com feridas, sempre haverá. Na pediatria, na neonatologia, na saúde do adulto e do idoso, no centro cirúrgico, sempre haverá. Né? Então, o meu encantamento, eu acho que o encantamento da Viviane também por esse tema, né, por essa área, é exatamente por isso. Porque é uma área que exige muito, que demanda muito conhecimento científico das pessoas, para que os pacientes não compliquem nas suas condições clínicas com ferimentos. Né? Mas a gente vai deixar para falar isso um pouquinho depois, num outro momento, né, Vivi? Exatamente. Bem, a gente já se apresentou, já falamos aí da nossa vida, né? Viviane não quis falar com todas as letras, mas eu já rasgo logo a cedo, já falo logo que ela não gostou de mim no primeiro momento. Né? Não mesmo, mas graças a Deus hoje a gente se dá super bem. E quando ela e o Gilvan casaram, né? Começaram a namorar e depois eles casaram, o Gilvan é meu colega de turma, né? Da primeira turma de enfermagem da turma Alice Miranda. Aí eu falava assim, ai, Jesus! Nossa, logo com quem Gilvan foi casar? E as pessoas falam que quem me mudou foi ele. Eu não vou mas a gente sempre, não. mas a gente sempre encontra alguém que muda a gente, alguém que soma a gente. Na verdade, só um adendo aqui, eu entrei na faculdade de administração quando eu vim na verdade, já fazia administração na Estácio, no Rio. Quando eu vim morar em Cabo Frio, eu vim para o segundo período e conheci meu marido na Ferlagos, no segundo período de administração, fazendo administração. E eu fiquei assim, acho que 6 meses. E eu mudei porque abriu a primeira turma de enfermagem. Então, assim, foi uma coisa unindo a outra. Também me casei nesse período, né? Enfim, a gente precisa contar um pouquinho da gente que as pessoas querem ouvir isso, né? Sim. Esse primeiro podcast, pessoal, é exatamente para as pessoas nos conhecerem. Ver o nosso amor pela nossa profissão. Então, assim, eu tô falando aqui, tô me segurando para não me emocionar, porque eu choro à toa, eu sou extremamente emotiva. Vai estragar minha maquiagem. Não vou. Hoje eu não vou chorar, eu prometi que eu não choraria. Mas, assim, falar da minha profissão, falar da minha história de vida, né? A história de vida da Viviane, que eu também tenho uma grande admiração, isso é um terço de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou, mas também é muito importante a gente falar, porque tem um público que está aí do outro lado que precisa saber, que precisa ver que a gente não consegue estar onde a gente almeja estar com facilidade. Tudo pra gente foi muito difícil. Estar aqui hoje, nesse podcast, foi muito difícil pra gente. Só a gente sabe, né? Empreender na enfermagem foi e é um desafio. Né? E é importante que as pessoas saibam, não para desistir, mas sair da zona de conforto, parar de se vitimizar e dizer, eu consigo, eu posso. Se a Geandra e a Viviane conseguiram, eu conseguirei. Então essa é a nossa mensagem, né, aqui hoje, o nosso objetivo. Né? Eu e a Viviane, a gente começou a trabalhar juntas no período da pandemia. Na verdade, eu já
cuidava de algumas pessoas com feridas em residência. Eu já atuava nessa área e eu comecei a cuidar, né, fazer o home care de feridas um pouco antes da pandemia, já há algum tempo atrás. E isso foi aumentando, porque as pessoas foram adoecendo, as pessoas sempre alguém sempre vai ter uma ferida. Então tem espaço para todo mundo, gente. Sempre alguém vai ter uma ferida, ou uma ferida operatória, ou uma ferida de cirurgia plástica, ou uma ferida de um paciente acamado, ou um pé diabético, enfim, várias coisas. E aí eu comecei em residência e eu terminava, saía do regional, chegava em Araruama, virada 24 horas, assim, porque eu tinha muito medo de dormir, e aquelas criancinhas, aconteceu alguma coisa com aquelas crianças, então eu passava quase que o meu plantão inteiro acordada, e o pessoal falava, não vai dormir não, não vai descansar no seu horário de descanso, a outra enfermeira tá acordada, e eu ficava, eu vou gente, eu prometo que eu vou, e eu ficava ali, sabe, muito tensa, então eu voltava ali de Araruama, e chegava, parava, tomava banho, partia pro meu outro emprego, que já era na estomaterapia, né, no serviço de atenção à pessoa com estomia da Baixada Litorânea, onde eu estou desde 2014 como coordenadora. Antes eu acompanhava a Camila Cantarino, como eu falei, como assistente. Eu tinha a parte assistencialista da enfermagem e desde então eu estou na parte mesmo de administração disso, na gerência disso e no atendimento às pessoas com estomia. E aí além de tudo isso, quando eu terminava 4 às 5 horas da tarde, eu partia para casa dos pacientes que eu tinha, que muitas pessoas já me conheciam e iam indicando, lojas que vendiam produtos de tratamento de feridas, né, produtos hospitalares, já iam me indicando. Alguns colegas, parceiros médicos também, que já falavam, não, Vivi sabe, vai nela, é uma estomia, ela resolve, ela te ajuda. E aí isso foi crescendo. Só que eu já estava ficando muito cansada, via o lado da Geandra que fazia isso também. Um dia nós paramos para conversar. E aí nos conhecemos direito de forma civilizada, de forma decente. Começamos a conversar porque ela trabalhava dentro do Hospital São José Operário também, né, aqui em Cabo Frio, e a gente tinha essa missão. Na verdade, a enfermagem veio para nossa vida como uma missão. E aí resolvemos, sentamos, conversamos. Começamos nessa vida e depois ela assumiu a coordenação de enfermagem do município de Cabo Frio, me convidou, brilhamos com o que deu na época da pandemia. Foi difícil, Foi minha gente. coordenadora assistente. Foi difícil, mas nós fizemos a nossa parte. Nós cumprimos a nossa missão da forma que nos foi ofertado. E a partir daí, nós resolvemos, sentamos, depois de tudo isso, e falamos, vamos empreender? Aí vamos montar? Ela falava pra mim assim, vamos empreender. Eu disse, ai, Viviane, não é o momento agora, não é a hora agora. Eu sempre saía pela tangente, aí um belo dia ela me deu uma enquadrada, me botou, me lembro como se fosse hoje, ela trancou a porta da sala. Não sei o que aconteceu com ela, até hoje eu nunca te perguntei isso. Alguma coisa aconteceu que deixou ela empombada, como dizia a vovó, né? Empoderada. Vamos empreender agora, vai ser agora. A gente vai procurar uma sala, a gente vai resolver, vai fazer. E assim, o universo todo conspirou a favor. Isso aí. E aí eu falei assim, tá bom, Viviane, a gente vai empreender. Fazer o quê? A mulher tava, né, naquele poder, naquela fúria. E aí a gente conseguiu, né, uma oportunidade, né, de conseguir empreender inicialmente uma sublocação de uma sala, um espaço que nos foi aberto. Até hoje gratidão eterna nós teremos. Uma gratidão eterna pelo Dr. Rodrigo, da Clinad, mudou até a razão social da empresa dele para nos receber na equipe dele, e foi, né, a primeira experiência na região, em Cabo Frio, né, porque a gente também tem o caso da Lu, nossa amiga, que a gente também vai trazer aqui em Araruama, que tem sociedade com um cirurgião vascular, mas que a gente teve essas portas abertas por um médico, a gente integrou a sua equipe, entrou na sua clínica, começamos a fazer os primeiros atendimentos. Por lá nós ficamos 1 ano e pouquinho, porque a gente começou a crescer, a Integral Cabo Frio começou a crescer. A Integral nasceu. Não tínhamos mais horário lá, né? Os nossos horários a gente não estava conseguindo entrar em acordo com ele. E aí a gente resolveu alugar um espaço maior, que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer os nossos horários, entrar e sair a hora que a gente pudesse, para melhor atender os nossos pacientes. E aí a gente começou a empreender, né?
em carreira solo, abrindo a empresa, né, tendo um lugar para a gente poder fazer esse trabalho, que é o nosso trabalho hoje de assistência a pessoas com estomia e com feridas. Né, Vi? E aí cresceu e tá crescendo direitinho, né, Gê? E a Ela, proposta... na verdade, o crescimento da empresa também assusta a gente, né? De certa verdade. forma assusta, porque verdade. tudo vai crescendo junto e cada dia que passa, cada conquista nossa, se a gente compra um teclado, é uma vitória. Se a gente compra Um computador um que a gente computador. comprou essa semana. Mais um, Se mais a um, gente mais um. contrata uma secretária. E engraçado é que quando nós começamos, nós falamos, meu Deus, será que a gente vai dar conta nós duas sozinhas? E realmente a gente não tá dando conta e a gente precisou agregar. Na verdade, nós já temos uma profissional técnica de enfermagem brilhante, maravilhosa. Virgínia, ó, você mora no nosso coração. No meu também. No nosso coração. E quem... Assim, a gente não imaginava que a gente fosse precisar de uma assistente que fizesse a parte administrativa pra gente, e isso tá crescendo. E outros profissionais também, se Deus quiser, serão agregados à nossa empresa, a nossa pequena empresa em crescimento. E é isso. Agora, uma coisa que eu vou contar pra vocês. Quando eu comecei a pensar em empreender, e quando nós pensamos no espaço, nós fomos ver onde nós estamos hoje. Só que era grande e assustou muito, né? Não, nós não temos condições de pagar isso ainda. O prédio é maravilhoso, numa localização bem interessante, uma proposta boa, porém, a gente ainda não tinha aquela coisa assim de conhecimento de empreendedorismo. E a gente achava que a gente precisava estar no meio dos edifícios comerciais do centro de Cabo Frio, dos edifícios próximos aos especialistas médicos. E depois de um ano que nós estávamos lá no espaço onde nós estávamos na Clinad, nós conseguimos perceber o seguinte: a necessidade do paciente e o nosso nome, ele leva o paciente a qualquer lugar. Então, não precisávamos estar mais, porque o paciente reclamava que era difícil de estacionar, reclamava que ficava mais oneroso, porque tinha que pagar estacionamento, porque a gente estava no centro de Cabo Frio. Muito bem localizadas, né? Muito bem localizadas mesmo, mas aí era o medo de não conseguir. Porém, assim, nós unimos duas pessoas com cérebro bom, nós temos assim, tivemos a capacidade maravilhosa de pensar nisso e empreender, foi muito bom, e nós amamos o que nós fazemos, e com isso a gente consegue fazer a diferença, e fazer a diferença mesmo, a diferença para tudo de melhor para o paciente. Claro que sozinha a gente não consegue nada, a gente vai agregando, a gente agrega com os outros profissionais, com os especialistas, e foi aí. Mudamos com medo também, hoje nós temos um espaço lindo, maravilhoso, bem mais amplo. Nós tínhamos uma sala, hoje nós temos duas, quase três, nós temos duas salas aí, agregando outras pessoas, outros profissionais, e a gente está crescendo, graças a Deus, e graças ao nosso conhecimento, ao estudo, que a gente bate na tecla do conhecimento científico, do estudar, que é muito bom, e da capacitação sempre, a gente precisa capacitar. As pessoas podem ficar em dúvida. O que é Integral Cabo Frio? Qual é a proposta da nossa empresa? Além de cuidar de pessoas com feridas, né, com lesões ou com feridas, a gente também cuida através da ozonioterapia, da laser terapia, né? Eu trabalho com laser puntura também. A gente trabalha hoje com as terapias regenerativas usando plasma, porque lembra que no começo a gente falou que eu trabalhava em banco de sangue, então eu amo fazer terapia com plasma humano. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai trazer um podcast só falando sobre isso. E a gente traz essa proposta, né, de tratar tanto as pessoas com feridas, estomias. A Viviane não atua com incontinência. Quem sabe depois que eu terminar a minha pós-graduação em estomaterapia, a gente começa a pensar em também ajudar pessoas com esses tipos de problema. E a gente trabalha, né, com a ozonioterapia, que nós somos habilitados, fizemos agora em junho, 2 anos de habilitação em ozonioterapia, que é um curso extenso, são 120 horas de atuação exigidas pelo nosso conselho. Então a gente também trabalha com pessoas que têm dor, pessoas que têm problema de imunidade, problemas de doenças autoimunes. A gente trabalha para ajudar essas pessoas, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas, tá? Dentro da nossa proposta da nossa empresa. Mas a gente também tem a proposta da gestão para o cuidado.
Então, a gente também ajuda outros colegas, técnicos de enfermagem e enfermeiros, a aprimorar o seu cuidado de enfermagem. A gente ajuda colegas enfermeiros que não têm a experiência, a prática, a habilidade, a se sentir mais seguro e a desenvolver essa habilidade técnica, essa prática, né? Através de mentorias, através de mentoria presencial, ou mesmo mentoria online. Então, esse é o nosso objetivo. Assessoria de serviços, né? Hospitais, por exemplo, que às vezes não tem esse tipo de equipe, né? Comissão de curativos, por exemplo, enfermeiro especialista na área de feridas, a gente ajuda, a gente dá o suporte, né? Então, essa é a proposta da Integral. E tem também a proposta do ensino, dos cursos, né? Que a gente já realiza cursos presenciais e agora a gente está trazendo também, junto com esse canal do YouTube, a proposta de cursos online que futuramente vai estar chegando para vocês. É breve, né? Breve. E com isso a gente vai empreendendo e a gente vai descobrindo novas coisas e a gente vai entendendo que a gente precisa realmente crescer e agregando novos profissionais. A Integral também hoje atua em parceria com as práticas integrativas, né? Que é a Terli Faria, ela também é uma profissional enfermeira, que ela atua lá com a gente. Vai estar com a gente aqui brevemente. Brevemente. Fazer um podcast Isso. bem legal. Também temos a Dani, né? Ela também faz a parte da enfermagem estética. Faz muito bem. Especialista em estética íntima. Gente, isso aí é uma novidade que a gente precisa trazê-la para vocês conhecerem. Eu confesso que eu só fui entender isso depois que eu bati um papo com ela e a gente vai trazê-la aqui para explicar o que é. Só fui entender depois que eu vi os resultados. Eu já quero entrar na fila, mas depois a gente conversa, quando ela estiver aqui, a gente conversa sobre isso, porque realmente é bem interessante e só vendo o resultado é que a gente fala, uau, existe essa área na enfermagem. Como eu falei, a enfermagem, ela tem realmente as suas especificidades e são muitas, certo? Amiga, então vamos falar do nosso podcast. Você já falou um pouquinho para eles sobre a proposta do podcast, né? Que é trazer pessoas, colegas para falar da enfermagem, do empreendedorismo, né? E assim, o nosso único e exclusivo objetivo aqui nesse canal é a gente trazer conhecimento, porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, eu e a Viviane, o que a gente sabe, a gente compartilha nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, com os nossos colegas que nos procuram, com meus alunos e ex-alunos que mandam mensagem todos os dias, praticamente todos os dias eu recebo, ou no meu celular, né, no meu WhatsApp, ou no meu direct do Instagram, alunos e ex-alunos pedindo ajuda, pedindo orientação para o tratamento de feridas, né, que é o grande referencial. E a gente tem esse objetivo aqui nesse canal, né, no canal do YouTube que a gente está formando, que é trazer conteúdo, né, de qualidade, conteúdo com evidências científicas para a gente estar discutindo, para a gente estar apresentando, para melhorar o aprimoramento profissional de vocês, porque a gente acredita que sem o conhecimento científico a gente não consegue se empoderar, a gente não consegue ter, né, o que eu sempre falo, que a identidade profissional. É muito importante que o enfermeiro tenha a sua identidade profissional. Então a Viviane também fala muito sobre isso, da importância do conhecimento científico, e a gente vive sempre buscando o aprimoramento desse nosso conhecimento científico. E é investir. A gente precisa investir na gente, que seja R$1.000 para fazer um curso. A gente vive em São Paulo, né? Porque realmente em São Paulo tem diversos cursos maravilhosos, profissionais de excelência, e a gente fala muito da questão das sociedades. A gente precisa, quem é especialista, precisa participar das sociedades. A gente precisa estar ligado. Eu quero fazer um curso tal, eu preciso saber se esse curso ele é habilitado ou se o profissional é habilitado pela sociedade. Isso é muito importante. E a gente precisa investir na gente.
investir o técnico precisa investir nele, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, todo mundo precisa sentar e estudar, precisa buscar cursos de qualidade que te qualifiquem e que te habilitem. Não adianta você fazer um curso pela internet, que hoje é assim, várias pessoas, eu vou estudar um tema e eu vou abrir um curso pela internet, eu vou falar. Não, gente, não é assim, você precisa realmente ter conhecimento, você precisa saber o que você está falando, o que você está fazendo, porque isso vai fazer a diferença. Muitas das vezes a pessoa vai lá, bota um curso na internet de R$ 50. Não sei, um curso assim de R$ 50. Mas é aquela pessoa que ela não tem aquela habilitação adequada, não faz parte de uma sociedade. Nunca botou a mão, Numa nunca ferida, praticou gente. aquilo que ele tá tentando vender ali, né? E para falar de ferida, não dá para você falar de ferida somente online. Você precisa falar online também, mas para isso você precisa ter o conhecimento básico, não é? A nossa proposta de quando a gente tiver em breve os nossos cursos online é porque as pessoas já conhecem a gente, já sabe como a gente trabalha, já sabe como a gente fala. A gente diz, às vezes eu chego assim, na maioria das vezes, né, eu chego pro paciente, nossa, sua ferida tá linda. Evoluiu, tá evoluindo maravilhosamente bem. Ferida linda? Meu Deus, que ferida linda é essa? Como você consegue falar que uma ferida é ferida linda? Porque a pessoa ainda não viu o que não é. O que é uma ferida que é feia? Uma ferida, né, que é estranha. Ela dá pavor. E a gente tem isso. Mas é sempre estudar. A proposta que a gente quer aqui, né, é trazer conhecimento, é trazer diversas pessoas para que vocês conheçam, é trazer as áreas diferentes que a enfermagem tem, é trazer as áreas de empreendedorismo que a enfermagem pode fazer, que os outros profissionais da saúde, a ideia também não é só trazer enfermeiros, é trazer outros profissionais também. O nosso próximo convidado, que a Jandra vai falar, é assim, uma pessoa maravilhosa, também empreendeu, claro, mas que ele fala de uma área nossa. Mas a ideia também é trazer outros profissionais que também não sejam da área de feridas, não, tá? Senão vocês vão ficar cansados de ouvir falar de feridas. Mas quem ama ferida nunca fica cansado. O foco principal vai ser esse. E a gente vai falar tanto para você que é enfermeiro, estudante de enfermagem, técnico, estudante de cursos, Cuidador de idoso cuidador também. de idoso. A proposta desse canal aqui é falar principalmente sobre saúde, para todos os públicos. Não é só para enfermeiro. Então, isso também é muito importante. E falar para o próprio paciente, ou alguém que está em casa ouvindo, os nossos amigos, as pessoas que gostam de seguir a gente, que gostam que torcem, muita gente torce pela gente, né, Jandra? As pessoas veem tanto a nossa luta, as pessoas falam assim, meu Deus, você só trabalha. Assim, eu sou viciada em trabalho e essa louca também é viciada em trabalho, né? Então nós unimos isso tudo e estamos aqui. Uma hora dessa, numa quarta-feira, falando para vocês aqui. Então é isso. A gente ama o que a gente faz, a gente ama a enfermagem, a gente ama o ser humano. Que antes de você trazer a proposta, falar de enfermagem assim, tem muitos colegas ouvindo, muitos alunos ouvindo. Então a gente fala sempre, amar a enfermagem é mole. Quero ver amar o ser humano. Porque para você fazer isso, você tem que amar o ser humano. Porque você vai ver os piores lados da enfermagem, mas você também vai ver os melhores lados da enfermagem. Então você tem que amar o ser humano como um todo, você tem que amar a profissão. E é desse jeito que a gente gosta, né? E amar, acima de tudo, a transformação do ser humano. Que é essa a nossa proposta. Porque a gente ama transformar o que é feio, o que tem um odor ruim, o que é fétido, o que é asqueroso, o que dá desconforto, o que gera dor, o que gera sofrimento em algo, pode ser que nem seja bonito, mas que seja pelo menos prazeroso e que possa devolver a pessoa a uma qualidade de vida mínima ou próxima àquilo que ela tinha antes de desenvolver a ferida, como propriamente dito. Mas a gente não trabalha só ferida, a gente trabalha o ser humano como um todo. Porque a proposta da enfermagem é esse cuidado holístico. E é isso, pessoal. A nossa proposta, o nosso objetivo com o nosso podcast Pode Papo de Enfermagem Integral. E integral tem uma proposta, não é só integral Cabo Frio, mas porque a gente pretende falar de enfermagem de uma forma integral, da assistência à saúde de uma forma integral. Tá? Então vocês continuem aí seguindo a gente, acompanhando a gente, né, nesse veículo, nesse canal, né? Daqui a 15 dias a gente está voltando no dia 12 de julho com um convidado muito especial. A gente confirmou hoje com ele a presença do Dr. Guilherme, cirurgião vascular, empreendedor, nosso colega, nosso parceiro, trabalha com a gente no SUS, né? É um parceiro do consultório de enfermagem da Integral.
e ele vai estar aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar sobre as doenças vasculares, né? Sobre a prevenção das doenças, tratamento das doenças. Ok? Então, não percam. Um beijo no coração, fiquem com Deus, É né? isso. Não deixem de seguir a gente. A gente tem o nosso perfil, né, pessoal, a gente tem o nosso perfil da Integral e a gente também tem agora o nosso canal do YouTube, né? A gente vai colocar os linkzinhos todos para vocês seguirem e acompanha a gente se você quer, gosta de conhecimento, se você gosta da enfermagem, se você gosta da gente, né? Você não gosta da gente, acho que vai ser difícil você seguir a gente. Mas se você tem assim, conseguiu perceber que a gente tem amor pelo que a gente faz, vem com a gente que tem muita coisa, vai ter muita coisa legal pra gente aí, pra vocês, tá bom? É isso aí. Beijos. Vem. Muito bom. Muito bom, Certo? amiga. Valeu. Obrigadão. Amém.